Boa noite a todos. Eu fico muito agradecida por mais uma oportunidade de estar aqui nesta casa. Foi aqui que comecei a minha trajetória na doutrina espírita há algum tempo atrás. Hoje, como a nossa companheira, citou, estou lá na Fraternidade Espírita Irmã Clotildes, desenvolvendo as atividades, e fico muito feliz de retornar a esta casa para reflexões. Sempre que estamos aqui, estamos refletindo, estamos com o propósito de refletir, de pensar, de estudar, trazer a mensagem para vocês, companheiros, que amorosamente nos ouve, nos presta atenção. Antes de mais nada, é uma oportunidade caridosa para que nós possamos meditar sobre nós mesmos. Hoje a proposta é sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento como uma ponte para a vida. Por que será uma ponte para a vida? E de que vida seria, essa abordagem que já está tratando no tema? Essa gravura eu penso ser muito interessante porque consegue retratar a construção, a autoconstrução, se é que assim podemos dizer, do corpo físico, que é o que a gente está visualizando, o corpo de uma pessoa, uma pessoa do sexo feminino, já que conseguimos perceber as mamas. Mas a gente transcendendo essa oportunidade de autocriar, não necessariamente autocriar, mas co-criar, porque o Criador é o Pai, é Deus, que nos criou enquanto espíritos, não com essa forma, uma outra forma que a gente ainda, em algumas situações, não consegue entender. Mas essa forma que a gente consegue apresentar, retratar, pode nos levar à reflexão de como construímos o nosso corpo, conseguimos modelar, digamos assim, o nosso perispírito e indiretamente melhorando ou não a condição do nosso espírito. Eu trouxe uma historinha para a gente começar a ilustrar um pouco, não sei se vocês conseguem ver. Um netinho muito amoroso foi visitar o avô e na casa do avô, o avô resolveu levá-lo à livraria, à biblioteca da casa, E o neto fica impressionado. Uau, avô, lestes todos esses livros? Impressionado. Quanto livro, E o avô responde que sim, todos. Dediquei-me a vida a eles. O avô passou a vida dedicada aos estudos, aos livros, aí nessa biblioteca. Estudei muito a fundo quem foram os egípcios, quem foram os persas, os gregos, os etruscos, os romanos. Estudei muito também quem foram os maias, os astecas, os incas. Que interessante. O avô dedicou a vida ao estudo dessas civilizações. E o neto meio que assim, como toda criança que gosta de questionar e deixar a gente em situação difícil, vira para o avô e pergunta, e nós? Avô, quem somos nós? O avô fica com cara de paisagem, sem respostas. Ele estudou sobre tantas civilizações e quanto a si mesmo. O menino retorna para casa assim meio que desolado, porque não teve uma resposta do avô para a pergunta que foi feita. E a mãe pergunta, e o avô? E o neto responde que o avô ficou na biblioteca chorando. Acho que a ficha dele caiu.
Quanto tempo da vida foi dedicado ao estudo dos povos, e hoje a nossa vida, como bem leu a nossa companheira Rita, quanto tempo da nossa vida nós dedicamos a tantas leituras, a tantos estudos. Estudamos muito sobre a Lua, sobre Marte, Saturno, o Sol, o universo. Estudamos tanto sobre armas destruidoras. Estudamos tanto a fisiologia, a botânica e tantas outras ciências, mas sabemos muito pouco sobre nós mesmos. Qual seria a dificuldade? Por quê? Nos preocupamos tanto com o que é o mundo exterior e não olhamos para dentro de nós. A leitura preparatória não podia ser melhor para conversarmos sobre autoconhecimento. Quanto nos preocupamos hoje com o exterior, com o que está longe de nós, ou até próximo, mas na questão material. E a pergunta que direciona para a reflexão da noite, o autoconhecimento, é: quem é você? Quem sou eu? Eu me perguntar a mim mesma. Quem é você? E engraçado que quando a gente pergunta quem é você, se alguém me pergunta, quem é você? Para mim, eu vou responder: eu sou Adriane, eu sou enfermeira, eu sou filha da Zenilda, eu sou esposa do Salviano, eu sou a mãe do André, eu moro em Vitória. Olha que eu não respondi em nenhum momento o que me foi perguntado. Não me perguntou o meu nome, não perguntou a minha profissão, não perguntou meu endereço, não perguntou o nome da minha mãe, do meu filho, do meu marido, não perguntou isso, perguntou: quem é você? Quem sou eu? E olha como a gente tem 300 respostas diferentes para uma pergunta que é diferente do que a gente está respondendo. Quem é você, afinal? Quem sou eu, afinal? Dificilmente, quando a gente pergunta quem é você, o outro responde que é um espírito imortal, que é um espírito criado por Deus. E olha que nós estamos na casa espírita. E eu, inclusive, aqui nessa casa já participei de algumas atividades envolvendo a questão do autoconhecimento, também nessa situação. Em outras situações, da mesma forma. Ninguém responde, ou se responde, é muito assim, naquele ensaio, que é uma criatura que está tentando se melhorar. Muito dificilmente respondemos se alguém perguntar quem é, cada um de nós, quem é você, quem somos nós, quem sou eu. Muito dificilmente vamos responder: eu sou um espírito que implorou para estar aqui nesse planeta de prova e expiação, para tentar me aprimorar, para tentar superar as minhas más inclinações, as minhas más tendências, para tentar me acertar com o outro nesse caminho. Sou um espírito que está aqui encarnado para tentar começar a amar a mim e ao outro e ainda ao inimigo. Repare que essas respostas estão todas lá nas obras que a gente estuda no ESD, que a gente estuda na evangelização. E a gente não dá essa resposta. Porque assim como a gente percebeu ali na leitura preparatória, estamos, na grande maioria das vezes, preocupados em outros tipos de respostas. Onde eu trabalho? Quanto que eu ganho? Que roupa que eu vou vestir hoje? O que eu vou comer no almoço? Outras questões que estão meio distantes com a nossa proposta de progresso, de evolução.
Quem sou eu? Quem sou eu? E se alguém pergunta, a gente dá a resposta que não responde à questão. E é engraçado que a proposta da doutrina espírita, a proposta de várias religiões, é a reforma íntima, a renovação interior. Cada um denomina, né, de forma mais apropriada, conforme as suas situações de filosofia. Temos as respostas. Ou não buscamos. Por que que não? A leitura falou porque nós temos muitas sombras. Interiormente, nós somos negros. Temos algumas sombras que não queremos clarear. Temos algumas sombras que temos medo, receio de ir lá começar a abrir uma brechinha para que a luz comece a aparecer. Medo por quê? Lá no Livro dos Espíritos, tem umas questões fantásticas, aliás, tem várias questões que eu acho excelentes. E uma delas trata dessa questão, das paixões, do egoísmo e tantas outras más inclinações que nós temos, que para abrir esse pontinho para que a luz possa entrar e desvanear essa sombra, precisamos de um esforço. Precisamos deixar de lado o egoísmo, precisamos deixar de lado a nossa vaidade, o nosso orgulho. Mas nós será que queremos abrir mão dessas questões? Dessas situações? Se a pergunta se aprofunda um pouco mais, aí que a gente se perde, né? Se eu já tenho dificuldade em responder quem sou eu, dou até as respostas trocadas, imagine dizer de onde eu venho. Você veio de onde, Adriane? Eu vim da UVV, eu trabalho lá. Mas não foi isso que eu quis saber. Se estamos numa proposta de autoconhecimento, de abrir os espaços, né, nesse interior sombrio que nós temos, precisamos ir mais profundamente. A doutrina traz essas respostas para a gente, mas a gente ainda não se, como diz, apoderou, ainda não tomamos, né, para a nossa vida a prática do que temos na teoria da doutrina. De onde eu vim? Dificilmente alguém vai dizer que veio do mundo espiritual implorando para vir para cá, para o planeta de prova, regeneração e expiação. Dificilmente alguém vai dizer que veio de umas zonas lá do mundo espiritual, não aquelas muito bacanas, né? Não do nosso lar. De repente, de um lugar um pouco mais complicado. Para onde vai? Ah, eu vou para minha casa. Não é essa a resposta que tem também. Para onde nós vamos? Dependendo de como estamos nos aprimorando, já sabemos para onde vamos. Inclusive, podemos planejar para onde vamos, como planejar uma viagem. Depois desse planeta aqui, eu quero para um planeta melhor. O que eu preciso fazer para ir para esse planeta melhor? Comprar a passagem, né? Me preparar para ser possível estar neste outro lugar. Para onde vai? Na maioria das vezes não se responde que vai para o plano espiritual, para a nossa casa real. Quando falo eu vou para a minha casa, é minha casa ali em Jardim Camburi, onde eu moro, com meu marido, meus filhos, né? E não para o plano espiritual, que é a nossa casa de verdade. Então, retratando o que foi lido, que achei assim excelente, tudo combinado, né? Os espíritos combinam tudo, nunca vi. Estamos preocupados com o exterior, estamos preocupados com as notícias, estamos preocupados com o outro, aparentemente. E essas questões acabam que se perdendo.
E olha que interessante, uma das questões lá do Livro dos Espíritos, que eu disse que tem inúmeras, que eu acho muito interessantes, lá no capítulo da perfeição moral, tem um item só falando sobre conhecimento de si mesmo. Kardec faz a pergunta para os espíritos: qual o meio prático mais eficaz? O mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida. Não é daqui umas 5, nessa, não, deixa para lá, está muito difícil. Nesta vida e de resistir à atração do mal. Os espíritos trazem a resposta simples e direta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Da antiguidade. Isso tem quanto tempo? Bastante. E nós já estávamos lá também, né? Estamos seguindo nessa trajetória há quanto tempo? Se pararmos para analisar, para nos conhecer, conforme as perguntas anteriores, quem sou eu? A gente começa a saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos e ainda mais, o que podemos fazer para isso. Conhece-te a ti mesmo, né? Ainda antes do que a gente ouviu de Sócrates, já estava lá escrito, registrado. Estava escrito no oráculo de Delfos, né? Em Delfos, na antiga Grécia. Quem escreveu, quem sabe? Esse oráculo era para se consultar, as pessoas que adentravam, para se consultar sobre as coisas de sua vida, conhecer sobre si, porque lá tinha os sacerdotes, né, digamos assim, para dar as respostas. Parece muito fácil eu chegar até alguém para alguém dizer para mim, de mim. Na verdade, o que o Sócrates, né, propunha era uma outra questão. E a doutrina espírita propõe uma outra questão. Não é o outro que tem a minha resposta. Sou eu que tenho a resposta para a minha pergunta. Conhece-te a ti mesmo significa não só o autoconhecimento. Olha como é muito mais abrangente. Significa o autoconhecimento, o conhecimento do mundo e da verdade. E a gente ainda conhece aquela frase que a gente pode acrescentar aqui, que conhecereis a verdade e é ela que vai te libertar. Para o pensador grego, para Sócrates, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada e, por consequência, mais autêntica e feliz. A vida que ele está falando aqui não era a vida física, a vida material. Quando estudamos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da introdução, tem um adendo, né, comparando a filosofia de Sócrates com a filosofia da doutrina espírita. E tem diversas questões bem semelhantes. Então já se prenunciava a doutrina desde a antiguidade, né? Desde antes de Cristo. E desde antes de Cristo, desde a antiguidade, é que se está falando, criatura, para, pensa, reflita sobre você. Olhe para dentro, não olhe no espelho não, porque o espelho pode, né, dar uma disfarçada na silhueta. Ou a gente também pode ficar meio empolgado, o cabelo está bonito, o olho está meio torto, o botão ficou meio abotoado, desviando a nossa atenção do que a gente está realmente procurando. O olhar é para dentro. O olhar é para dentro de cada um. O espelho ainda está para fora. Buscando o quê? A resposta.
Não sei se vocês conhecem a teoria das necessidades humanas básicas de Maslow. Ele pesquisando, os seres humanos, ele foi traçando algumas prioridades que seriam comum a todos. Na base da pirâmide, ali ilustrada na cor azul, ele colocou as necessidades fisiológicas. Todos nós temos necessidades fisiológicas. Todos nós precisamos respirar, dormir, comer, eliminar fezes, urina, suor e tudo mais. E outras necessidades. Que são comuns a todos. Não é só o rico que tem. Rico, pobre, novo, velho, feio, bonito, homem, mulher. Todos nós temos essas necessidades fisiológicas. Num nível um pouco mais alto da pirâmide, ele coloca as necessidades de segurança. Todos nós temos necessidade de segurança, a segurança de nossa casa, a segurança no nosso trabalho, a segurança onde nós estamos, a segurança de ter acesso à saúde, à educação e assim sucessivamente. Numa base um pouco mais elevada, ilustrada na cor vermelha, o Maslow diz que nós temos necessidades sociais. As necessidades sociais, é engraçado que na doutrina espírita a gente aprende que o homem é um ser social, que nós precisamos viver em sociedade. Concorda com o que Maslow fala? Não sei quem falou primeiro aí, né? Vamos dizer assim. Mas é interessante que precisamos viver em sociedade por quê? Porque precisamos desenvolver sentimentos de amor. E se não for em sociedade, como é que nós vamos amar o próximo? Amar a nós mesmos? Pode até ser que consigamos. Num ponto mais elevado no nível da pirâmide, tem as necessidades de estima, de autoestima, de amor próprio. Temos todos essa necessidade. E quando essa necessidade não está muito bem, acertada em cada um de nós, começamos a ter alguns problemas. Da mesma forma, qualquer outra das necessidades anteriores. Por último, na ponta lá, mais alta da pirâmide, Maslow coloca a necessidade de autorrealização. Então, repare que eu já tenho garantidas as minhas necessidades fisiológicas, as minhas necessidades de segurança, as minhas necessidades sociais, de autoestima, para ter a minha necessidade de autorrealização garantida. O que é interessante é que essas necessidades estão bem relacionadas com o ter, que é o material. Eu preciso garantir a minha sobrevivência, tendo as minhas necessidades fisiológicas garantidas, de alimentação, de sono, repouso, de respiração, de água saudável, de ar saudável, de segurança, ter uma família que me acolhe, uma sociedade que me protege, saúde, educação, estar inserido na família. E vamos passando, à medida que subimos na pirâmide, trocamos o ter pelo ser. E esse ser, na verdade, é o que está relacionado à nossa situação espiritual. Enquanto espírito imortal, criado por Deus, simples, puro, ignorante, a necessidade de autorrealização é ser mais. Na nossa sociedade, nós vemos muitos companheiros ainda tentando garantir a primeira necessidade, aquela ali bem da base da pirâmide, representada na cor azul. Enquanto que alguns estão tentando lá, esse verde meio cana, necessidade de estima, e outros já tentando partir para a necessidade de autorrealização. Precisamos ser mais. Ser mais enquanto moralidade. Precisamos ser mais enquanto oportunidade de crescimento. Precisamos ser mais um pouco elevados daquilo que nos tornava, como antes,
seres primitivos. Há muito tempo atrás, nós precisávamos matar uns aos outros para conseguir o alimento. Hoje, a nossa inteligência já permite que tenhamos alimentos para todos. Mas nem todos têm o alimento ainda. Porque ainda estamos tentando garantir, ter a necessidade de segurança. Eu só me sinto seguro se tem uma conta bancária daquelas boas, né? Enquanto está sobrando no meu, está faltando no do outro. Aí retrata a questão do egoísmo. Aí como que eu vou ser mais? Como que eu vou conseguir melhorar essas minhas más tendências? Eu ainda estou lá na base da pirâmide. Repara que no autoconhecimento, no nosso processo, quem sou eu? Onde que eu estou nessa pirâmide? Qual é a posição? Eu estou mais para cima ou eu estou mais para baixo? Nesse ser mais ainda, aí nessa necessidade de autorrealização, retrata o nosso progresso. O nosso progresso interior, o progresso que quando partirmos para casa, onde é realmente a nossa casa, nós vamos levar tudo isso. Apesar de muita gente estar entre o meio para o topo da pirâmide, muitos de nós ainda estão assim, nessa posição de sofrimento, de tristeza, de dificuldade. Porque já garantimos, vamos voltar lá naquela imagem, já garantimos o fisiológico, a segurança, o social, a estima estamos começando, mas ainda não estamos vislumbrando o ser mais, a autorrealização. Porque lá na escala evolutiva dos espíritos, nós estamos em que posição? Espíritos imperfeitos. E o que estamos fazendo para ser um pouco melhor, para ascender? Para ascender, a gente precisa se localizar. Em que ponto nós estamos? E para isso a gente precisa de autoconhecimento. Por que sofro tanto? Porque sou vítima do mundo? Por que não consigo superar certas dificuldades? Se eu já tenho minha casa, se eu já tenho uma família, se eu já tenho um recurso financeiro, se eu já tenho garantida as minhas necessidades, né, humanas básicas de ter, por que eu não estou passando para outra parte da pirâmide? Porque ainda estou pensando no ter. O ter não é espiritual, o ter é material. O ser é espiritual. Mas eu quero ser o quê? O que eu quero ser? O que eu sou? Egoísta, quero meus filhos presos a mim? Quero ter o carro melhor que o do vizinho? Ou quero me aprimorar? Melhorar um ponto a cada dia? Melhorar um ponto a cada semana, se a cada dia for difícil, se a cada semana também for? Qual é o plano que eu tenho para acabar com essas dificuldades? Uma pergunta interessante que eu vi nas pesquisas pela internet: quem é você quando ninguém está olhando? Porque às vezes a gente engana muito o outro, né? Nos portamos com um verniz social que esconde quem somos. E às vezes nós acreditamos tanto nesse verniz social que acreditamos que somos daquele jeito que o outro nos vê. Ou que nós nos apresentamos ao outro. Educado, bonzinho, solidário, amoroso. Mas quando ninguém está olhando, a minha postura como fica? E às vezes a gente não repara também. É engraçado que quando a gente está
Né? No grupo social, nós nos portamos de uma maneira. Existem, inclusive, as regras de etiqueta, né? Não pode falar alto, não pode colocar o dedo no nariz, né? Não pode soltar gases, não pode uma porção de coisas. Quando estamos sozinhos, nem tanto. Quando estamos com nossos familiares, parte do verniz desaparece. E nós podemos falar alto, gritar, brigar, bater. Podemos? Não podemos, mas agimos dessa forma. E não percebemos, não conhecemos. E às vezes os nossos familiares não falam, nossa, pai, mas você está tão estressado hoje, hein? Aí vem aquela resposta, não estou não. Até o vizinho já decifrou que o pai está estressado. Sozinho sai até palavrão também. E sozinho ainda de vez em quando sai alguém que consegue, né? Despistar e carregar alguma coisa que é do outro. Sozinho consegue pensar alguma coisa não muito boa em relação ao outro. E vai assim nessa lista. Mas nem sempre admitimos que nos portamos desta forma. Outro recadinho aí, esse daí tem um tempinho já, do Calvin. Calvin é um tipo de pestinha, né? Alguém mais tem uma pergunta? Pergunta a professora para a turma, né? E eu tenho, o Calvin tem uma pergunta. Fale, Calvin. Qual o sentido da vida? Ele me pergunta para a professora qual o sentido da vida. Você imagina você, professora, no meio de uma conversa, de uma aula, de não sei que assunto, o menino te pergunta isso. Eu me referi às perguntas sobre o tema da aula, lógico, né? Estamos na escola, estamos aprendendo a ler, a escrever, fazer conta, alguma coisa dessa situação. E o Calvin, coitado, decepcionado, tá. Ele queria saber uma outra pergunta, uma outra resposta. Francamente, gostaria de saber essa resposta antes de gastar minhas energias em outras coisas. O que é mais interessante nessa tirinha é que ele tem vontade, ele tem um objetivo e não está querendo desperdiçar tempo. E olha que é o Calvin. Não sei se vocês conhecem as tirinhas do Calvin, né? Ele faz de tudo, apronta de tudo, enfim, preocupado com essa situação. E nós, e eu, e cada um de vocês, estamos preocupados com alguma coisa, sim, nesse sentido? De crescimento, de progresso espiritual e não material? A vontade é a palavra da vez. Eu só faço aquilo que eu tenho vontade. Simples assim. Qualquer que seja a coisa. Mesmo que eu faça obrigado, se eu não tiver vontade, eu não faço nem que seja obrigado, porque a gente sempre tem, no mínimo, duas escolhas. E é a vontade que é o mais importante, que é o mais relevante. E olha outra questão lá, que Kardec acho que era parente do Calvin, fazia as perguntas mais desconcertantes para os espíritos. Brincadeira com Kardec, né, gente? Pergunta Kardec, 909, lá naquele mesmo da perfeição moral, né, do capítulo lá do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Repara que Kardec falou sempre. Ele não perguntou aos espíritos, de vez em quando a gente consegue superar as más inclinações? Ele não perguntou desse jeito. Ele perguntou se sempre. Sempre significa todas as vezes, não é uma vez ou outra, são todas, sem exceção. E os espíritos me dão uma resposta simples, curta e grossa, direta, batata.
Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Então, os Espíritos dizem que sim, os homens sempre, pelos seus esforços, vencem suas más inclinações. Mas é muito difícil, não é não? Os Espíritos estão dizendo que não é. Que a gente precisa fazer um esforço muito pequenininho. E o interessante é que todas essas conversas aí também estão lá nos ensinos das teorias da administração, das tomadas de decisão, da motivação. E a gente fazendo um comparativo é mais ou menos assim. Quanto mais vontade eu tenho de ter ou de fazer alguma coisa, mais eu me esforço. E quanto mais eu me esforço, mais rápido, mais fácil eu vou conseguir atingir aquele objetivo que eu tenho. Repara como quando eu decido que vou comprar um sapato novo, não sossego enquanto não vou lá e compro sapato novo. Economizo, passo na frente da loja, peço dinheiro emprestado, estouro o cartão de crédito, dou um jeito. Faltava essa mesma determinação, esse mesmo tamanho de vontade para a gente vencer as nossas más inclinações. Quanto maior a minha vontade, mais eu vou me esforçar para vencer as minhas más inclinações. Ah, mas eu não tenho inclinação ruim, não. E o que nós estamos fazendo aqui, né? O que a gente está aqui nesse planetinha? Com tantas dificuldades, sofrendo o que sofremos. Não é por acaso. Quem é você? Quem sou eu? Quem é cada um de nós? Nada é por acaso. Se eu parar para olhar para dentro de mim, eu vou identificar no mínimo uma má inclinação, uma má tendência. Vamos aliviar, não é tão má assim, né? Pode ser mais ou menos. Tá, mas tenta identificar pelo menos uma. E pelo menos essa, tentemos ter vontade de melhorar. Se essa vontade for muito grande, em um mês a gente consegue dar conta de superar. Se for pequena, 1 ano. Se for pequena, mais um pouco ainda, há uns 10 anos. Se for vontade nenhuma, vamos passar a encarnação inteira, vamos perder a oportunidade. E diz que a coisa só piora, né? Ó, quão poucos dentre vós fazem esforços. Como nos esforçamos pouco. A nossa vontade é pequena. E aí, nessa mesma linha aí do mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, da perfeição moral, Kardec pergunta, mas teria, assim, alguma má inclinação que a gente não conseguiria superar? Que é muito difícil? Não tem. Quando eu tento e não consigo, tento e não consigo, tento e não consigo, eu não estou querendo é nada. Os Espíritos dizem que quando a gente não consegue, mesmo tentando, é porque no fundo, a gente não está querendo melhorar. A gente não está querendo mudar. A vontade que a gente está demonstrando e não consegue começar a dieta, que teria que ser na segunda-feira, vai para outra segunda, outra segunda, outra segunda. O fumo, a fofoca e tantas outras más inclinações, o que não nos falta são as más tendências, a gente não quer deixar para trás. Porque a sensação que ainda sentimos nessa situação ainda nos traz, equivocadamente, o prazer, como a gente viu ali na leitura preparatória.
A nossa preocupação ainda está neste ponto. Se você, olhando para dentro de você, não consegue perceber nenhuma má inclinação, nenhum ponto que você precisa melhorar, né? Olha o que o Jung falava, né? Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor conhecimento de nós mesmos. Pronto, já tem um caminho. E ainda, quando o outro me fala de alguma postura, de alguma situação, você é ignorante. Já está ali um ponto para eu pelo menos refletir, parar e pensar. Porque de repente, né, alguns de vocês, eu não, porque, como diz, pisou no meu calo, eu grito logo. Mas tem gente que quando pisa no calo não grita, não. Fica tranquilo, se mantém calmo, não se irrita, né? É controlado. Então vamos dizer que não se irrite com as dificuldades dos outros para seguir o que o Jung está sugerindo aqui. Mas se alguém fala para você isso, com certeza fala o vizinho, o colega de trabalho, aquela sogra, alguém fala pra gente que a gente é isso. Para e pensa. Não na hora que inflamada da raiva que, né, a gente sempre fica. A ver, me falou, me chamou disso, daquilo outro. Vai lá na calma. Não na frente do espelho. Olhando para dentro. Aí Santo Agostinho já dizia receitinha também. Antes de dormir ajoelhado. Não é deitado porque vai cair no sono. Ajoelhado, enquanto o joelho está doendo, a gente está acordado. Né? O que eu fiz hoje? Por que ele me chamou disso? Como é que foi a minha postura? Eu fiz alguma coisa boa ou não fiz nada que prestasse hoje? Eu magoei alguém? Eu feri alguém? Eu deixei de fazer alguma coisa boa hoje para alguém? Porque os Espíritos também falam que não é só não fazer o mal. Não fazer o bem também é comprometedor. Se eu tenho a oportunidade de fazer uma coisa boa para o outro ou para mim também, porque sempre fazemos o bem para o outro, estamos fazendo bem para a gente também. Já estamos nos comprometendo. Porque se algum mal vier a acontecer para o outro porque eu deixei de fazer o bem, é minha responsabilidade. E aí quando perguntarem assim, você vai para onde mesmo? Eu vou para o planeta de regeneração, porque eu já paguei todos os meus pecados. Quem sabe, né? Será que vai? Mais uma tirinha. Essa daí é outra do nível do Calvin. Conhece-te a ti mesmo. Olha, a filosofia agora está até para crianças, né? Não é só para gente grande que fica pensando, refletindo. Conhece-te a ti mesmo. Bom conselho. Eu acho também que é um bom conselho. Um dos melhores. Mas ela não está interessada, não. Mas hoje não me apetece fazer turismo dentro de mim. E é assim que muitos de nós estamos, já disse a leitura preparatória. Muitos de nós não queremos abrir essa brechinha para começar a mexer na lama, nas sombras, nessas dificuldades, porque a partir do momento que a gente começar a mexer, a gente não vai conseguir parar mais. Porque aquilo vai incomodar. E aí vem todo aquele processo de arrependimento, de expiação, de reparação, para comigo mesmo e para o próximo. Abrir esse buraquinho nessa sombra significa que a gente tem que tomar uma atitude.
Significa que a gente tem que mudar, que a gente tem que fazer alguma coisa diferente. E para isso demanda vontade. Se não tivermos vontade, a casa espírita não vai fazer milagre. Meu anjo da guarda, coitado, vive torcendo, mas eu não dou uma brecha para ele conseguir me ajudar. Os bons espíritos e tantos outros. Jesus não carregou o fardo de ninguém. Cada um que teve que seguir com a sua cruz e se ir resolvendo. Ele deu vários conselhos. Resolva com seu companheiro no caminho, perdoa, ama. Para tudo isso, precisamos do autoconhecimento. Porque é a partir daí que a gente começa realmente uma vida que é a nossa vida espiritual. Que é nos construir enquanto espíritos uma proposta de progresso. Não continuarmos estacionados enquanto espíritos, porque enquanto matéria, nossa, estudei, formei, agora tem status, tem casa bonita, tem família, tem nome, é reconhecido na sociedade. Mas tudo isso é externo. Não considera o espírito imortal que cada um de nós representa. Queremos uma vida equilibrada e, por consequência, mais autêntica e feliz, aquela que o Sócrates pregava quando ele falava do conhece-te a ti mesmo. Sócrates, igual a Jesus, não escreveu nada. A obra dele foi Platão que registrou para nós. Essa vida espiritual. Porque nos conhecendo, podemos mudar as nossas más inclinações, podemos ver a nossa essência, podemos nos modificar. Queremos vencer nossas más inclinações? Porque se queremos, lembra da palavrinha mágica? Vontade. Querer é vontade, vontade é querer. Se eu quero uma vida equilibrada, se eu quero uma vida espiritual mais harmonizada, mais tranquila, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso conhecer a mim mesmo. Por que eu vivo perdendo a paciência? Eu não tenho paciência, o que eu tenho que fazer para melhorar isso? Aí as respostas para cada um, sim, não, talvez, um pouco, hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. E o nosso compromisso com a gente mesmo se perde. Se a gente não tem compromisso com o nosso propósito, os amigos espirituais vão conseguir o que com a gente? Se nós não perseveramos, como é que podemos contar que os espíritos ficam carregando a gente, resolvendo os problemas da gente? Eles nos amparam, eles nos ajudam, conforme a nossa vontade, a nossa permissão. Mas a minha vontade não é melhorar a inclinação tendenciosa negativamente. É diferente. Ainda estamos muito assim, na nossa infância evolutiva. Quanto tempo vamos levar para abrir os olhos? Abrir os olhos no sentido de nos observar, de refletir sobre nós mesmos, sobre o que queremos, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Qual é a minha postura em relação aos meus propósitos espirituais? Porque conhecimento do mundo espiritual nós já temos. Podemos cada vez aprofundar mais. O EJA está aí disponível. Todas as casas têm o estudo sistemático da doutrina espírita, para que a gente consiga compreender melhor essas questões. Não quero fazer o EJA, as obras estão aí. Comecemos a desvendar os nossos olhos. É aquele argueiro que tem no nosso olho que Jesus ficava falando, Que a gente vê o do outro, não tira o nosso.
não vê o nosso, não olha para dentro de nós. O tempo urge, né? O planeta está em transformação. Estamos em plena transição epidemiológica, nutricional, cultural, econômica e tantas outras formas de transição. Mas enquanto seres espirituais, imortais, nós não podemos perder as oportunidades também. O despertador está tocando a toda hora, a todo instante. O conhece-te a ti mesmo está lá desde a antiguidade. Veio Sócrates falar disso, veio Platão, vieram outros filósofos. Quantos profetas já vieram falar para nós? Para nos melhorarmos, para nos preocuparmos com o que é do céu, para lembrarmos que somos espíritos, que a nossa casa realmente é a casa do Pai, que o nosso reino não é deste mundo. Doutrina espírita agora, enquanto consolador, está aí de novo tocando o despertador para ver se a gente acorda. Precisamos acordar. Parar de perder esse tempo tão precioso. A fila aqui para o nosso planeta está gigante, está enorme. Quando será que teremos uma outra oportunidade? Será que vamos ter mérito para ter essa outra oportunidade assim, num espaço menor de tempo? Precisamos acordar e é já. Que Jesus nos abençoe. Obrigada pela atenção de vocês. A proposta é seguir com a reflexão. À noite, durante a semana, durante os meses, e que possamos acordar. E aí, realmente, vamos começar a construir um perispírito melhor, mais aprimorado, uma energia mais sutil. E com certeza o nosso espírito vai começar a se sutilizar também. Obrigada pela presença, pela atenção e até a próxima.